Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde vamos falar um pouco mais sobre o universo do direito. Vou pedir novamente que vocês não olhem tanto para o fundo aqui de casa. Eu sei que vocês gostam de um ambiente iluminado, sabe, aquele requinte do direito. Mas eu espero que vocês percebam nesse vídeo que a vida de um estudante não é muito diferente da vida, sabe, da vida comum que as pessoas levam. Não é porque vocês estão. Pelo contrário, vida de estudante é uma vida de renúncia. Então, você passa 5 anos da sua vida ah, numa faculdade estadual, muitas vezes longe da sua casa, longe da sua família, morando numa kitnet. Então, se eu fosse fazer vídeos apenas nesses momentos que eu estou numa casa legal, numa kitnet, ou fazendo como muitos youtubers que alugam casas para poder fazer altas gravações, eu acho que eu perderia o foco que é o conteúdo. Então, me perdoem, mas vamos logo pro assunto, né? Gente, o que acontece? Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Eu não sei qual eu falo primeiro, mas vamos tentar. Eu, como muitos alunos passaram em direito, na minha timeline, por exemplo, eu encontro muita gente que passou em direito e esse pessoal está fazendo perguntas sobre o curso. Então, esse é o momento que eu colho muitas perguntas para poder fazer conteúdo. Eu tenho material que eu ofereço para pessoas da faculdade que gostam da área de pesquisa, porque direito é bacharel. Tem muita gente que está na faculdade de direito, mas os professores instruem os alunos a uma técnica de estudo muito parecida com a do ensino médio, uma técnica meio expositiva. O direito, por ser um curso bacharelado, exige que o aluno conheça muito sobre a pesquisa, ame esse ambiente, esse campo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando nós temos aulas de ciências biológicas, nós vamos para o campo e então para a Caatinga, alguns lugares assim, começamos a fazer estudos e esse material é levado para a sala de aula como análise. No direito, nosso campo de estudo, nosso objeto de estudo do direito é a sociedade. Então, tudo que vocês verem a partir de hoje, comecem a olhar com olhar clínico. Eu já fiz outra faculdade, e nessa outra faculdade que eu fiz, e não terminei, mas eu estou a caminho. O que acontece, a caminho de terminar, o que acontece nessa faculdade, quando a gente tinha aula de linguagem e língua, né, linguística, quando a gente via as pessoas falando, a gente ficava preocupado, sabe? Era automático. A gente estuda línguas e quando a gente vai para o dia a dia, a gente começa a observar as pessoas falando e a gente começa a perceber gírias que a gente não tínhamos costume de ouvir, palavras como no caso do direito, juridiquês, que a gente não está tão acostumado, não ouvia tanto, a gente começa a perceber que existe grupos, então, no direito, que falam o português jurídico. Então, vai muito a linha de estudos da pesquisa vai muito por esse caminho. Você entra, o professor dá um norte sobre o conhecimento e você começa a perceber naquele campo, quando você entra naquele campo de estudo, naquele campo de visão da sua área de atuação, você começa a ver as coisas de uma forma um tanto técnica, teórica. Então, a pergunta que me fizeram, ou a pergunta que foi feita lá no grupo, tem muito disso. Foi perguntado foi perguntado na timeline se era muito difícil entender a linguagem jurídica, se era necessário algum livro. Algumas pessoas trouxeram algumas dicas, como compre o livro Português Jurídico, compre um dicionário jurídico, faça sinalizações nos livros. Então, quando estiver lendo um livro, o professor passar um conteúdo, ou quando ler alguma literatura, então, que não seja do mundo jurídico, mas tenha conteúdo jurídico, você pode marcar aquelas palavrinhas, aqueles termos jurídicos. Alguns conteúdos importantes, como prescrição e decadência, que os alunos escutam toda a faculdade, mas têm dificuldade de separar uma coisa da outra, principalmente alunos que não estão em estágio. Então é muito importante que a gente saiba, eu dou essa dica, que o importante não é
você entendeu o português jurídico porque é uma coisa automática. Acontece uma hora, de tanto você ouvir os professores na sala de aula falando naquela linguagem jurídica, o seu organismo, a sua mente começa a associar. O professor está falando disso, esse termo jurídico, mesmo em latim, está falando disso, dessa determinada coisa. Então, não se preocupem tanto com a linguagem jurídica, porque o tempo que vocês vão passar em sala de aula, esses 5 anos da faculdade, vai fazer com que vocês assimilem com facilidade os termos jurídicos, a linguagem jurídica. A dica que eu dou é se preocupem com a aprendizagem, com mecanismos de aprendizagem, porque como o curso de Direito é bacharelado, nós não estamos em Harvard, ou pelo menos talvez alguns de vocês não estudem numa faculdade estadual, onde há uma grande inclinação para que o aluno se volte para a área da pesquisa, possa ser que o seu professor não foque tanto nesse ensino-aprendizagem para a pesquisa. Então, talvez você não veja com frequência aquele livro gostoso da faculdade, que é Metodologia Científica. Talvez o seu professor não passe tantos trabalhos acadêmicos. Talvez ele não se preocupe em aprofundar o seu conhecimento. A faculdade estadual de qualquer parte do mundo, pública principalmente, se preocupa com o intelecto, se preocupa com a sua formação, não só acadêmica, mas como ser humano. Então, no curso de Direito principalmente, que é a área de ciências, que é a área de sociologia, filosofia, que abarca toda a sociedade, é muito importante que você tenha que você guarde muito conhecimento, ou tenha muito conhecimento de mundo. Então, a minha orientação, mesmo que você esteja saindo do ensino médio, onde você se preocupa com a linguagem jurídica, existem livros intermediários, então você que é bacharel, que está entrando na área de bacharelado, pesquise sempre, não muito, mas sempre. Então, se você está entrando agora na faculdade, já pesquise livros com linguagens intermediárias, com a sua linguagem. É tanto que na faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, o aluno começa a perguntar para o professor: professor, qual é o livro que eu devo ler? Professor, qual a doutrina? Doutrina é um livro que fala de algum conteúdo jurídico, em cima, tendo visto alguma lei específica ou alguma norma, alguma regra, algum artigo. Então, o que acontece? Professor, qual a doutrina que eu devo ler? Aí o professor fala, né? Não precisa se preocupar com a doutrina que eu leio, com a doutrina que eu estou necessariamente indicando para vocês, mas uma doutrina que vocês consigam compreender. Então, é muito importante que vocês saibam valorizar a linguagem que vocês já têm, o conhecimento, a capacidade que vocês têm a capacidade linguística que vocês têm. Então, por exemplo, se você está saindo do ensino médio, peguem livros de pessoas da graduação, pessoas que saíram da graduação, mas que fazem livros voltados para acadêmicos, ou usem artigos acadêmicos, porque eles descomplicam a linguagem de qualquer área do mundo acadêmico. Eu gosto muito de artigos científicos porque eles trazem para a gente uma gama de conteúdo jurídico e, às vezes, uma coisa que você não entende na doutrina, que você não entende na fala de um professor que gosta de falar numa linguagem muito culta, muito jurídica, muito técnica. Quando você lê o mesmo conteúdo num artigo científico, num artigo acadêmico, voltado para acadêmicos, você consegue descomplicar, né? No direito, mesmo em Harvard, a gente vê muita crítica sobre a forma que é ensinado o direito. Não existe uma forma única de ensinar direito. Existem manuais que explicam o dorso de cada disciplina, mas não existe uma técnica para lecionar direito. Eu sei que tem um mestrado e o professor no mestrado estuda aquela disciplina, aquele campo do saber, mas é muito diferenciado, sabe? Você fala, pô, com aquele professor eu aprendo, mas com o outro eu não aprendo. Então, não é uma coisa engessada. E para a gente vencer isso, nós precisamos nos lembrar que o curso de Direito é bacharelado. Então, bacharéis precisam pesquisar, é campo de pesquisa, meu irmão. Então, não é licenciatura que o professor vai para a sala de aula lhe ensinar a ensinar alguém. É uma área que
é uma missão do professor que, se a gente encontrar um professor adequado, né, ou se a gente for autodidata, a gente vai ganhar essa aprendizagem, que é você ser um pesquisador. Então, você vai para o campo de pesquisa. Você não vai preocupado em ensinar. Por isso que a gente não tem bons... por isso que é uma crítica em relação aos professores de direito, porque a missão deles não é lecionar apenas, a missão deles é mostrar o caminho de pesquisa. E como os alunos aprendem muito fácil, isso eu vou falar agora no segundo plano, né? Porque a primeira ideia do aluno de direito é que ele vai para a faculdade e vai ter dificuldade com a linguagem. Não. No segundo momento, vocês observam que às vezes vocês se tornam autodidatas, né? É muito tranquilo o aluno aprender com a própria doutrina, com o próprio livro ali, né? O professor, as licenciaturas trazem para nós essa ideia que não existe ensino-aprendizagem sem o mediador, que é o professor. Mas o doutrinador, ele é um mediador. Então, muitas vezes o aluno em direito aprende com o livro do doutrinador, de um determinado doutrinador. Então, não se preocupem que isso acontece. Segunda parte do vídeo que eu venho trazer para vocês, que eu fiz um podcast onde eu falava de um livro que eu acabei lendo, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, o que acontece? Ele vem trazendo uma problemática que existe, que é aquela questão, você está na melhor faculdade, no caso Harvard, é o sonho de muitas pessoas, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo. Você sonha com Harvard, você entra em Harvard, mas você não se torna um ser humano mais feliz por estar em Harvard. Você, às vezes, pode acontecer de você se tornar um aluno frustrado, cansado, deprimido, por conta do ritmo de estudos, por conta de estar distante da sua família, por conta de viver, como o próprio autor do livro fala, dentro de um quartinho, e você ter dificuldade até para se relacionar, porque as meninas falam, nossa, você estuda em Harvard, então você é o cara, aí você apresenta uma casinha como essa kitnet, né? Eu imagino que isso aqui fosse uma kitnet, uma casinha simples como essa, você fica com vergonha, pô, eu sou estudante, as pessoas pensam que mesmo que você seja estudante, estudando em Harvard, numa boa faculdade, que você tem rios de dinheiro. E a maior preocupação de um estudante não é ganhar dinheiro necessariamente apenas na faculdade, é ganhar conhecimento. E para ganhar conhecimento, nós fazemos muitos sacrifícios. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de sacrifício. Para poder estar hoje no curso, eu preciso lidar com esses altos e baixos, né? Então, fazer economia, entender que às vezes eu preciso mudar de um local para o outro, economizar. Tem gente que gosta de Uber sempre, vestir roupas caras, roupas sociais, ternos caríssimos em direito, mas acabam se endividando no meio do curso, como eu falei em outro vídeo. Mas o que acontece? Nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele vem trazer para a gente uma ideia de Harvard, mas aqui no Brasil é muito semelhante. Os alunos saem do ensino médio e vão para a faculdade, seja a faculdade de Direito na particular, na faculdade particular, ou seja, na universidade pública, e acabam se frustrando com a questão de rotina. Aqui no Brasil, quem faz cursinho tem uma vida ligada à rotina e não se sente tão frustrado, porque já virou um hábito. Mas tem muitos alunos que vão para a faculdade e aprendem a ter rotina na faculdade. É aquela coisa, ou você aprende a viver, ou você uma hora você vai sair do curso. Harvard também é assim, ou você aprende a lidar com esse mundo de Harvard, que você precisa deixar pai e mãe, deixar sua família, seu país, ou deixar seus anseios, sua luxúria, deixar um pouquinho de lado, caso você não tenha grandes investimentos da sua família, e você vai ficar 5 anos, ou um tempo suficiente, no caso dele, acho que foram 8 anos, onde ele ficou, mesmo ele subindo, né, fazendo pós-graduação e dando aula em Harvard, em alguns cursinhos, o que aconteceu? Ele escondia, ele se sentia frustrado por não ter tanta economia, por não ter uma estrutura dentro de Harvard. Tipo, a gente tem aquela ideia assim, o cara vai estudar em Harvard, então ele vai ter as melhores roupas do mundo, ele vai ter os melhores computadores, aqueles de primeira geração, de última geração,
a pessoa vai vestir as melhores roupas, vai ter a melhor linguagem, tal, vai ter acesso às pessoas mais intelectuais do mundo, só que o que acontece? Você é estudante. Estudante não é pai de família. E nem pai de família fica ostentando rios de dinheiro. Aqui no Brasil, pelo menos, os ricos não ostentam a todo momento que tem muito dinheiro por conta da segurança. Então, o que acontece? É frustrante, muitas vezes, você estar numa faculdade e você não saber lidar com a dificuldade que há dentro de uma faculdade, principalmente uma faculdade que tem nome como Harvard, ou as estaduais no nosso país, PUC, USP, não sei se a PUC é pública, mas a ENEM para a PUC e a USP. Então, essas faculdades muito que a gente escuta, né, a todo momento, que tem nome, o que acontece? Os alunos começam a viver para aquela faculdade, mas quando chega na faculdade precisam fazer sacrifícios. Nessa de sacrifícios, ainda existe uma inclinação nossa para uma rotina. Então imagina aí, você não está acostumado com rotina, você não está acostumado com sacrifícios, você pensou que ia entrar na faculdade para luxar, para ser visado, para ter tempo para fazer várias coisas, que ia ser uma coisa muito gostosa, mas você começa a aprender que você precisa viver mais dentro do seu quarto estudando, dentro de bibliotecas, que você precisa ser um pesquisador, que você precisa fazer amizade não com alunos apenas, mas com professores, com pessoas que você no ensino médio achava, sabe, no ensino médio tem gente que acha que é chato fazer amizade com o professor. Não é todo professor que a gente se abre para conversar no ensino médio. No ensino superior é diferente, você tem que correr atrás do professor, porque nem sempre ele está aberto para o aluno. Então, o jeito Harvard de ser feliz serve para a gente ver aqui no Brasil, ou onde você estiver, em qualquer parte do mundo, o jeito de ser um bom estudante, o jeito de entender que são 5 anos que você está na faculdade, mas que passam rápido. E se você não vê aquilo como um privilégio, que é o que ele fala no livro, você não vai aproveitar ao máximo sabe, com amor, com paixão, sabe? Então, ele diz num determinado momento do livro que ele viajou para a África para fazer um estudo, alguma coisa ali na África, aí ele, para tentar criar um gancho para poder conversar com algumas crianças de Harvard, para a palestra, alguma coisa que ele estava fazendo ali, que ele precisava ganhar os interlocutores. O que acontece? Ele fala pergunta ali, quem de vocês gosta de dever de casa? Ele recebe uma surpresa na resposta. Ele tem uma surpresa com a resposta. Porque a maioria dos alunos que ele estava ali conversando na África disseram que gostam de dever de casa. Então ele disse, nossa, enquanto em Harvard muitos alunos não têm como privilégio estudarem dentro e fora da faculdade, ou dentro da faculdade, dentro dos seus apartamentos, pessoas que não têm tanta oportunidade como essas pessoas que ele encontrou na África, né, que você viu como um motivador e viu neles a motivação, ou seja, pessoas que não tinham tantas condições viam nas poucas condições um privilégio. Então, perguntaram para ele, por que você estuda a felicidade no finalzinho do primeiro capítulo ou no finalzinho do livro? Perguntam para ele, por que você estuda a felicidade de um aluno de Harvard? Aí ele contestou a pergunta com outra pergunta. Por que um aluno de Harvard seria infeliz? Por que ele não seria feliz ao estudar em Harvard? Nós aqui no Brasil sonhamos com altos rendimentos, com empregos caros, com faculdades que vão mudar a nossa vida, mesmo que a gente tenha uma boa estabilidade que vai dar para a gente rios de dinheiro. Mas o que acontece? Nós não estamos preocupados com a felicidade. Ele diz isso no livro, que a felicidade é passageira. Quando você alcança uma meta, vem outra meta que vai lhe dar felicidade. Então você percebe que a questão não é você atingir o topo do seu sonho, não é você chegar em Harvard, porque quando você chega em Harvard, você tem outra meta que é permanecer em Harvard. Quando você permanece em Harvard, você começa a passar por ciclos. Em cada ciclo você precisa vencer as dificuldades. E depois que você vence, como a graduação, vem a pós-graduação, vem o momento de você fazer pesquisas para a faculdade, de você sair do seu estado, do seu país,
ou ali, né, da instituição de Harvard, e ganharam o mundo. Então, não existe, não existe motivos para você não ser feliz se você tem tudo nas mãos. Isso é de fácil compreensão. A questão é, muitas vezes, nós não entendemos que a felicidade está em nós nos projetarmos para vencermos cada dificuldade. Então, cada dificuldade faz parte da nossa felicidade. Então, estudar em Harvard, entrar em Harvard, estudar em Harvard, vencer a dificuldade de Harvard, faz parte da felicidade que deve haver em um aluno que está em Harvard. E ele deu uma contrapartida, ele disse: o aluno que está em Harvard e não vê um privilégio em estar em Harvard, como acontece na pesquisa que foi feita, muitos alunos que não tinham boas condições, que foram para Harvard, tendo Harvard como um sonho impossível, tinham a faculdade, o estudo em Harvard como um privilégio e se tornavam ótimos alunos e visionários ganhavam visibilidade pela faculdade. Já outros alunos que já estavam acostumados com uma vida muito próspera entraram em Harvard e muitas vezes se tornaram profissionais medianos. Nós temos vários exemplos de pessoas que estudaram em Harvard, que fizeram sucesso no mundo, mas o que acontece, em qualquer lugar que você for, em qualquer faculdade que você estiver, se você vê aquilo como um privilégio, você vai se desenvolver, você vai aproveitar cada área do seu campo de atuação. Eu, por exemplo, estou numa área que me dá um tanto de desvantagem. Eu saí da área da educação e vim para a área de ciências humanas. Eu gosto muito de estudar línguas, de estudar idiomas. Eu gosto de artes, eu gosto dessa parte de como eu posso dizer, de como se dá o ensino-aprendizagem, mas eu não, mesmo que eu seja uma pessoa muito curiosa e goste muito da sociedade, ter que estar numa faculdade de Direito como se fosse um aluno pago pelo seu pai para poder ser o melhor aluno daquele curso, sabendo que eu já fui muito bom aluno em outras áreas do conhecimento, é um tanto angustiante para mim. Né? Eu sei que eu pago meus investimentos dentro da faculdade, mas eu sinto, nesse curso de Direito que eu estou, como se meu pai estivesse pagando a minha faculdade e eu tivesse a obrigação de ser um bom aluno, porque em outras áreas que houve investimento ou que eu tive oportunidade, eu fui um bom aluno. Então, por que eu não seria uma pessoa, um aluno excelente no curso de Direito? Mesmo eu tendo alguns desconfortos. E o bom, né, e aí é a brecha que eu abro para muitas pessoas que vão parar no curso de Direito como eu, por uma força do destino e não por uma vocação, por uma paixão, é aquela coisa, se muitas vezes você tem tudo nas mãos e você não sabe. Por exemplo, eu gosto da área de educação. Eu gosto da área, para mim, ser professor é uma coisa legal, não é algo, sabe? Eu seria feliz dando aula numa fazenda, no interior do país, indo para a África dar aula. Eu ficaria feliz em ser professor. Eu vejo beleza na sala de aula. Eu vejo, como Paulo Freire, eu acredito na boniteza da sala de aula. Eu acredito na humanidade que existe nessa comunicação entre professores, diretores, alunos. Eu acho que é uma vida produtiva aquela que a gente tem dentro da escola. Eu passei muito tempo na escola e eu amo esse ambiente. Eu lembro dele com carinho. Enquanto muitas pessoas criticam e vão para a faculdade frustrados. Mas o que acontece? Eu não sabia que havia potencial em mim para ser um aluno de Direito. Eu sempre sonhei com medicina. Mas entre medicina e direito, sempre optava por direito pela questão de história. Eu era um bom aluno de história, sou visado como um bom aluno de história, então, tipo, não é comum um aluno de história ir para a área de biologia. Só que a vida me pregou uma peça. Eu tinha tudo para ir para a medicina, só que eu fui empurrado para a área do direito. E dentro do direito, o interessante que aconteceu comigo é, por eu ser um bom aluno de história, por eu ser uma pessoa curiosa, por eu ser uma pessoa que tenho técnicas de ensino-aprendizagem,
por eu ter acesso a livros eletrônicos, a canais no YouTube, a pessoas que são muito influentes na sociedade, o que acontece? Eu acabo sendo um bom aluno de direito, mesmo que eu não tenha tanta fixação por direito. Então, é como se eu fosse um bacharel em direito. Eu não nasci para ser advogado apenas. Eu não nasci para ser um promotor apenas. Eu não nasci para ser o juiz da vez. Eu nasci para ser um bacharel. Eu amo a área de pesquisa. É por isso que eu não abandono a universidade, eu não abandono a conquista do saber de uma faculdade. É por isso que eu não desvalorizo Harvard. Porque o gostoso de você estudar numa universidade pública é a pesquisa. Eu posso dizer isso, a pesquisa, é você se tornar um bacharel, é você aprender como aprender, você aprender como, sabe, como se desenvolver na área da ciência. Então, por incrível que pareça, eu no início era um fardo para mim quando eu passei pelas primeiras dificuldades do curso, quando eu comecei a aparecer, me destacar, porque a gente faz pesquisa, mas quando a gente faz uma pesquisa em direito, o nosso olhar crítico, muitas vezes, tem que estar precisa usar realidades muito distantes da nossa. A gente vê o problema na nossa própria realidade. Então, enquanto na educação você pode fazer um TCC ou um trabalho acadêmico, usando como campo de pesquisa uma escola que você trabalha, no direito você tem que se distanciar, você tem que usar pessoas jurídicas, instituições que estão longe da sua realidade, para que você não seja perseguido politicamente. Então, foi difícil para mim ser um bom aluno, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que vê problemas e tenta soluções. Então, para eu falar de algum problema hoje, dentro do direito, para um professor de direito, ele me entende, mas para eu falar para a minha sociedade que não está no direito, vai achar que eu estou indo longe demais, quando na verdade é a minha função ser um bacharel em direito. É eu ver a sociedade, ver os conflitos que acontecem dentro da sociedade e tentar resolvê-los. Essa base do direito, é a sociedade e solucionar conflitos. Nós estudamos jurisdição em várias áreas do direito. Nós estudamos o direito e depois o direito material. Nós estudamos o direito processual, porque nós vamos trabalhar com conflitos que estão de bens lesados no direito material e vamos lidar com processos, então com solução de conflitos. Então, nossa, eu lido com a sociedade, eu conheço a história do meu país, então é claro que eu tenho muito a dizer sobre o pensamento crítico ou como eu tenho como criticar alguma coisa que eu estou vendo, mas eu aprendi, né, que nem tudo são flores, então mesmo que eu faça direito, eu tenho que aprender de que forma eu posso atuar no meu município sem chamar a atenção de pessoas que querem usar a minha pesquisa, o meu conhecimento para ir contra o poder local. Então, eu tenho aprendido na área de pesquisa a me preocupar com a realidade muito distante. Então, se preocupo com a África. Tem casos no Brasil parecidos, como, por exemplo, o coronavírus, né? Pode acontecer no nosso país. Os pesquisadores do nosso país que trabalham com ciências biológicas precisam estar muito preocupados com essa questão. Então, fazer estudos. Pô, e se acontece no Brasil? E se tiver alguém no Brasil? Só que o medo da doença vai fazer com que as pessoas façam estudos voltados para as regiões que o coronavírus está com incidência. Então, é desse jeito que a gente trabalha também em direito, infelizmente. A gente precisa usar como campo de estudo realidades um tanto distantes da nossa para a gente não esbarrar com o nosso poder local. Mas é gostoso estudar dessa mesma forma, é gostoso estudar ainda assim. Eu me vejo como uma pessoa influente, porque você ter o conhecimento é algo, uma chave que abre muitas portas. Você conhecer a sua sociedade, você saber como ela se organiza, você saber o que é o Estado, você saber o que é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, quais os direitos de uma pessoa natural, como tudo se fundamenta na sociedade. Nossa, não tem nada, há poucas coisas são mais saborosas do que isso, não é verdade? Então é isso. Deixa um beijo e um abraço para vocês. Espero que vocês leiam O Jeito Harvard de Ser Feliz
e escutem meu podcast e que vocês consigam ver privilégio nas conquistas de vocês. Eu digo muito para pessoas que eu conheço que querem ir para a faculdade ou que vêm dificuldade no acesso ao ensino superior, eu digo para eles que o problema hoje em dia no nosso país, no Brasil, não é entrar na faculdade, como o problema de muita gente não é entrar em Harvard. Tem pessoas que são escolhidas em vários locais do mundo pela sua história, de sua capacidade em situações muito dificultosas, são chamadas para estudar em Harvard, porque são exemplos para suas sociedades ribeirinhas. Só que aqui no Brasil tem gente que acha que ainda é difícil fazer faculdade. E eu venho dizendo que hoje em dia o problema não é você ir à faculdade, você entrar na faculdade, porque o acesso ao ensino superior está acontecendo. Até um pai de família, quando vê o seu filho não querendo estudar aquilo que ele está pagando, que hoje ele tem capacidade de pagar, ele está indo para a faculdade fazer o curso que ele abandonou aos 17 anos quando fez o primeiro filho, ou quando o pai não tinha condições de pagar a sua faculdade. Então, está muito fácil o acesso ao ensino superior. A preocupação é essa, né? Trocando por miúdos, o que o livro, o jeito Harvard de ser feliz traz para nós. A questão não é entrar na faculdade dos seus sonhos, mas permanecer. E para permanecer, a dica é essa. Veja o fato de você estar numa faculdade não como uma frustração, como um peso que pode te levar a ter uma depressão ou se frustrar, mas veja como um privilégio. É um privilégio ainda o conhecimento, é um privilégio estar numa faculdade, é um privilégio estar aprendendo algo novo, é um privilégio as dificuldades da vida, porque a gente se supera. Nós podemos buscar conhecimento dentro da área de pesquisa para superar os problemas, as situações problemas que aparecem nos vários TCCs que a gente vai fazer durante a vida, porque nós podemos fazer várias pesquisas, não precisa um TCC para a gente ser pesquisador. A gente precisa apenas aprender como a pesquisa é feita, conhecer um pouco do campo de pesquisa e fazer várias pesquisas. Ok? Beijo, um abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Beijo, abraço. Fui!